Paz de Cristo, amor de Maria e o carinho de São José. E aí, preparados para a segunda etapa das cartas de São Paulo? Se você não assistiu ao vídeo anterior, eu te peço, pare esse vídeo e assista primeiro lá. Não tem problema se você quiser fazer o contrário, porque as cartas, como eu disse no vídeo anterior, não estão em ordem da Bíblia, que aparecem na Bíblia, e sim na ordem em que foram escritas, cronologicamente. Tratamos das cartas da primeira, segunda e terceira viagem. Agora, nesse segundo vídeo, nós vamos falar das cartas do cativeiro. Quantos cativeiros foram? 2 cativeiros. Um era como se fosse um cativeiro, uma prisão domiciliar, que Paulo era guardado por um centurião, mas escreveu muitas cartas. O segundo cativeiro já não. Já foi um cativeiro preso numa masmorra em que Paulo sofreu, mas e já sabia que seu fim já estava próximo. Então vamos sem demora? A primeira carta do cativeiro que nós vamos tratar hoje é a carta de São Paulo aos Filipenses, às pessoas da cidade de Filipos, da região de Filipos. Filipos, gente, era uma grande cidade e São Paulo teve lá, sabe quantas vezes? 3. Eu amo essa carta. Eu falei que no final eu gostaria de ouvir de vocês qual foi sua carta preferida, né? Que você escolha uma para ler do começo ao fim. E eu posso dizer para vocês que Filipenses é uma disputa um pouco com Efésios. Depois eu vou dizer por quê. Efésios, né? Filipenses, porque essa é considerada, gente, a carta da alegria. São Paulo repete a palavra alegria por 24 vezes. Então, assim ela é dominada com justa causa, não é? E aí eu quero partir logo para a passagem que terá exatamente esse substantivo, né? Filipenses 4, de 4 a 7. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Seja conhecida por todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo, não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante orações, súplicas e ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, algumas traduções falam entendimento, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. A alegria que a gente, o primeiro ponto dessa passagem, a alegria que Paulo fala aqui, não é a alegria que o mundo nos dá. Essa alegria, não que as alegrias do mundo não sejam verdadeiras, de um casamento, né? Do nascimento de um filho, são alegrias extremamente grandes, profundas, que mudam a nossa vida. Mas o que Paulo está falando é além. Talvez seja uma alegria que a gente não vai viver nesta terra. É uma alegria que só alcançaremos plenamente no céu. Mas ele nos ensina aqui. Não diz a palavra: no mundo tereis aflições? Teremos aflições. Mas eu venci o mundo, nos disse Jesus. Então, Paulo está dizendo, você vai trocando em miúdos, né? Você vai passar por preocupações, você vai passar por sofrimentos, mas a alegria do Senhor, que supera o entendimento, deve estar com vocês. A alegria está sendo antônimo aqui, não é no português, mas eu vou colocar assim. A alegria aqui está sendo antônimo de preocupação, principalmente preocupação exagerada. Eu já citei essa frase que eu ouvi: Deus sabe mais e age melhor. Como eu falei no outro vídeo, eu tenho dificuldade em ser paciente, eu quero as coisas para hoje e eu me aflijo com isso.
Então, eu tenho também com esses estudos buscando entender. Calma, Deus sabe mais e age melhor. Não se deixe cair em tentação. Não murmure. Então, as dificuldades virão, mas a alegria do Senhor é a nossa força. E por que eu falo isso? Porque essa alegria tem que ser levada às demais pessoas. Eu botei essa palavra aqui. Não pode ser uma alegria intimista, que você sabe que você sente, que está envolvendo só a sua família. Não. Tem que ser difusa. As pessoas têm que saber que você é uma criatura, uma pessoa, uma cristã, uma católica feliz, não por ausência de problemas, mas porque você tem a alegria que vem do Senhor. E eu concluo com uma frase de Monsenhor Jonas Abib. Ele dizia assim: meus problemas, o meu rosto são dos outros, o problema é meu. Minto, é invertido. O problema é meu, o meu rosto é dos outros. O que quer dizer isso? Que nem eu não tenho que estar de cara amarrada, de cara sofrida por aí, porque eu sou cristã, eu creio na alegria que vem do Senhor. Então, o meu rosto, por mais que o meu coração sofra, o meu rosto não pode demonstrar isso, porque Deus é mais em minha vida. Então, não se esqueça dessa frase: Deus sabe mais e age melhor. Por que eu estou passando por isso? Deus sabe mais e age melhor. Tá bem? A segunda carta que nós vamos ver assim, agora, do cativeiro, são as cartas aos Colossenses. Mais uma escrita, esqueci de falar isso, né? Filipenses no primeiro cativeiro, Colossenses no primeiro cativeiro. Mais uma escrita no primeiro cativeiro, esqueci, desculpe de novo. Cativeiro em Roma, lembre-se, né? Eu falei nos outros vídeos, mas eu vou repetir aqui, os 2 cativeiros em Roma. Ela é dirigida, olha que interessante, essa carta, em nome de Paulo, mas também em nome de Timóteo. Lembra que eu disse também que Timóteo era um dos preferidos de São Paulo? E Timóteo se tornou bispo em Éfeso. Então, ó, era assim com São Paulo. Talvez, uma curiosidade, Paulo, gente, não tenha estado em Colossos, mas se fez presente através de suas cartas. Vejam a importância das cartas de São Paulo. Mesmo no lugar que ele não foi, ele se fez presente, o evangelho chegou lá. O motivo das cartas são o que Paulo está chamando os pregadores de doutrinas estranhas. O que é isso? O sincretismo religioso. As religiões vão se entrelaçando, aí você pega um pouco de uma coisa, a gente pega um pouco de outra. O que a gente vê nos dias de hoje? A pessoa se diz católica, batiza lá na igreja católica, lê, vai na cartomante e não sai sem olhar o horóscopo, e vai usar um patuá quando está com algum problema, que é uma almofadinha assim com uma medalhinha, porque ainda mais porque está com uma medalhinha. Não, nós temos que andar na fé. Eu estou falando para católicos, então eu tenho que dizer a verdade, porque senão depois eu serei cobrada por Deus. E havia lá também um grande problema. Lá, com esse secretismo religioso, se buscava saber a origem do mal. E aí surge uma heresia: o Deus bom e o Deus mau. O gnosticismo. E dizia-se o quê? O mundo material pertence ao Deus mau. O mundo espiritual pertence ao Deus bom. Se o material é mau, vamos excluir tudo que é material.
Olha só, não, gente, Deus é pleno, tudo que Deus faz é bom. E esse sincretismo religioso, essa dualidade entre o bem e o mal, criou muita confusão em Colossenses. Vamos ver aqui Colossenses 1, 24. Missão de Paulo. Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo completo na minha carne, por ser corpo, que é a igreja. Para tudo, né, gente? Então, completos sofrimentos de Cristo. Paulo está dizendo que o que Jesus sofreu para nos salvar, principalmente no tríduo pascal, não foi suficiente para a nossa salvação? Não. Ele está querendo dizer que o meu sofrimento, ele completa em que sentido? O meu sofrimento colabora com a salvação que Jesus nos trouxe. O meu sofrimento me faz pertencer a este corpo de Cristo, que é a igreja. O nosso sofrimento, olha que mudança de paradigma. O nosso sofrimento não é um Deus mau que nos causa. O nosso sofrimento nos une, nos faz ser pertencentes à Santa Igreja. Ninguém passa por esse mundo sem sofrimentos. Muitos mais, outros bem menos. Mas cada sofrimento tem que nos lembrar que somos corpo da igreja. Por isso, poderíamos voltar ao anterior. Por isso, a alegria. Olha que mudança mesmo de paradigma. O sofrimento me une a Cristo e aí eu preciso ser alegre. Foi o que os santos viveram. Vamos falar de Estevão, o primeiro santo. Apedrejado, ele pediu a Deus que perdoasse aquelas pessoas. Paulo, lembra, e Silas foram chicoteados, presos, e eles louvavam a Deus. Eles não eram loucos. Eles tinham a consciência que aquele sofrimento era nada perto do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós dizemos esta frase, São Paulo diz e a gente diz também. Então eu falo para você, de modo especial, me veio ao coração, para você, de modo especial, que está passando pelo tratamento de um câncer. Com certeza, não posso dizer com certeza porque eu não conheço todas as enfermidades, mas em meu coração, aquilo que eu já vivenciei, o sofrimento de um câncer, do tratamento, mesmo que haja cura, é muito sofrido. Então eu estou dizendo para você, alegrai-vos sempre no Senhor, porque seu sofrimento está completando o sofrimento de Cristo na cruz. Deus te abençoe, não tire os olhos do Senhor. Amém? E também estudando, professor Felipe Aquino fala assim, gente, 20 anos de mártires. Os mártires, o sangue dos mártires construíram a história da igreja. E até hoje, não vamos nos enganar que hoje não há mártires, há em nome de Deus. Graças a Deus a gente hoje tem liberdade de ter a palavra em mãos, de poder estudá-la, de andar com a camiseta Jesus Cristo é o Senhor, eu amo Nossa Senhora. Graças a Deus, mas não é assim no mundo todo. Então louvemos a Deus também por sermos parte desta igreja que teve 20 anos de sangue de mártires solidificando a estrada que nos trouxe até aqui. Eu
não vou ler, só para relembrar, Colossenses 3, de 1 a 13, que é as coisas do alto. Procura aqui no YouTube, tem um vídeo que eu falo, eu replico uma palestra de Padre Léo, que ele faz, buscai as coisas do alto. Qual carimbo você está colocando? Busque aqui. E eu quero citar também Colossenses 4, 14, porque nessa passagem cita exatamente Lucas como médico. Lembremos, Lucas não foi apóstolo. Mateus e Marcos, Mateus e João, sim. Marcos e Lucas, não. Então, Lucas é médico e Colossenses 4,14 nos diz isso. Tá bem? Vamos agora para a carta de São Paulo a Filémon. Nós dizemos que Filémon era uma pessoa, né? E não é uma carta especificamente, e sim um bilhete. Então, Paulo escreve a 3 pessoas. Timóteo, que já falamos dele, vamos falar novamente, né? Tito e Filémon. Qual é a história de Filémon? É a história de Filémon e seu escravo Onésimo. Onésimo fugiu do seu dono. Não sabemos pela o que Paulo pede depois, que eu vou falar. Talvez pareça que ele tenha roubado alguma coisa, provavelmente até para chegar até Roma, para ir atrás de Paulo. E Onésimo foge e se encontra com Paulo em Roma, é batizado por Paulo, é convertido ao cristianismo. E que Paulo faz? Escreve este bilhete / carta para Filémon, pedindo encarecidamente que ele receba o seu escravo de volta, não mais como escravo, mas como irmão. E Paulo acrescenta, caso ele tenha lhe tirado alguma coisa, quando eu for ao seu encontro, Paulo dizendo, né, eu irei ressarcir o que ele lhe tomou. Ou seja, Paulo pretende, inclusive, encontrar com Filémon. Este é o conteúdo da carta. Filémon era um rico proprietário da cidade de Colossos. Então, mostra que já havia uma intimidade para ele escrever um bilhete, entregar na mão de Onésimo, sabendo que Onésimo iria receber como irmão. Ele tinha muita intimidade e com certeza conhecia. Esse é o conteúdo da carta de Filémon. Então, eu escolhi Filémon 1, de 15 a 19. Se ele se apartou de ti por algum tempo, foi sem dúvida para que o pudesse reaver para sempre. Olha que bonito. Agora não já como escravo, mas bem mais do que escravo, como irmão caríssimo, meu e sobretudo teu, tanto por interesses temporais como no Senhor. Portanto, se me tens por amigo, com certeza tinha, né? Recebe-o como a mim. Se ele te causou algum prejuízo ou se está devendo alguma coisa, lança isso na minha conta. Aqui, ó, 2 folhinhas. Muito bonita, simples, pequena, mas profunda. Desse acolhimento, desse escravo que se torna cristão e aceita voltar pelo seu dono por confiar na palavra de Paulo. Me lembrou muito, eu anotei aqui para não esquecer, a história de Santa Perpétua e Felicidade. Se você já rezou, com certeza já rezou Ladainha dos Santos, fala: Santa Perpétua e Felicidade, rogai por nós. Santa Perpétua era rica e Felicidade era sua escrava. Foram martirizadas, sabe quando? Dona e escrava. Olha que interessante, no século III. Martirizadas no século III. Com certeza,
eram amigas, irmãs, como Paulo diz aqui, em Cristo, não é? Agora nós vamos tratar exatamente da carta de São Paulo aos Efésios. Éfeso, gente, se você for ler Apocalipse, ela é uma das 7 cidades que lá aparece. São Paulo viveu lá, gente, por 3 anos, sendo esta aqui uma carta cristocêntrica e cristológica. Vou fazer diferente aqui, eu vou ler primeiro, depois eu falo. Efésios 4, de 23 a 28, depois 5, versículo 1. Efésios 4, de 23 a 28. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Por isso, renunciai à mentira, fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Mesmo em cólera, não pequeis. Não se ponha o sol sobre vossa ira, ou sobre vosso ressentimento. Não deis lugar ao demônio. E vamos pular para o 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Essa passagem, Efésios de 23 a 28, eu queria contar algo que eu vivi muito sério. Eu ia participar do cursilho. Eu tinha uma grande amiga chamada Cláudia, ia ser madrinha do casamento dela. A gente era muito agarrada. Éramos eu, ela e essa minha amiga que eu contei para vocês semana passada que morreu. Eu, Cláudia e Ana Lúcia, era um trio. E aí eu convidei a Cláudia para trabalhar no cursilho. Eu já trabalhava. Eu fui escolhida por uma determinada função que a gente não pode contar porque é tudo surpresa, né? Mas mais ou menos para vocês entenderem, era uma função importantíssima. Todas são, mas aquela era muito importante. Por quê? Tinha a ver com toda a espiritualidade do cursilho. Quando eu fui convidada para essa função, eu falei, não. Quem fazia sempre essa função era minha querida amiga Nazaré Benz, maravilhosa, cheia do Espírito Santo. Eu falei, tá doida que eu vou poder fazer o que o Nazaré Benz faz? Não, Deus que mandou, você vai. Eu aceitei e falei, bom, Nazaré tá lá, qualquer coisa me socorre. E aí, a Cláudia já tinha feito, ela foi trabalhar pela primeira vez comigo. Fomos para a primeira reunião. Houve uma dinâmica exatamente dessa passagem. O que os 2 organizadores, que eram os coordenadores daquele encontro, fizeram? Pegaram, colocaram em fichas, era um texto maior, mas fichas, acho que era todo o capítulo 4. 1, versículo 2, versículo 3, e botaram em ordem. Aí alguém ia, né? Pegou falava, João. Aí eu lia o versículo 1, passava para o João. O João vinha, pegava, obviamente, o versículo 2. Aí chamava Maria. Maria veio, versículo 3. Beatriz. Então entenderam. 1, 2, 3, 4, 5. A Cláudia chegou, puxou exatamente versículos, versículo 27. Não deis lugar ao demônio. Aí eu creio que são mensagens, são sinais. Aquela era para ser a minha. Versículo 28. Aí quando ela me deu, eu fiquei tão sem graça. Aí eu peguei, falei, nossa amiga. Ela sentou, eu fui pegar. Qual era o papel? Se o meu era o 28, você vai responder 29. Não era. Na hora que eles foram empilhar, eles trocaram. O meu papel não era o 29 que eu ia pegar, era o 27. Ou seja, aquele que a Cláudia me deu não era para ser o meu. O meu papel era para ser o versículo 27 e veio o 28. Quando eu descobri, aí eu chamei a pessoa, era até o Antônio,
Quando acabou, eu falei, amiga, você pegou o papel errado. Ela, não. Aí ficou aquela discussão de amiga, né? Não, eu estava em cima. Não, você pegou o de baixo. Ai, não, o que Deus quer falar comigo? Olha, eu sei que eu fui embora muito contrariada. Muito contrariada. Ah, não deu lugar ao diabo. Até nem era demônio. Não deu lugar ao diabo. Acabou a reunião, ficamos nessa. Ai, não sei o que, não sei o que. Não, amiga, calma. Ela falou. Chegou na porta, ela falou assim, eu vou... Aí, ia passar um dia, no outro tinha reunião. Falei, eu vou para o Rio, que era a formatura do noivo dela. Eu vou ao Rio e volto para a reunião. Não, vai com Deus, não sei o quê. Foi ela para o Rio, no outro dia de manhã. Quando chegou, lá pela hora do almoço, recebi a notícia, qual era? A Cláudia, indo para o Rio, morreu. Nós tínhamos 20 e poucos anos nessa época, eu nem conhecia o Charles. Morreu a Cláudia, o noivo e a sogra de acidente de carro. Foi aquele horror, aqueles 3 caixões, mas olha, gente, aquilo acabou com a minha vida. Aquela amiga que eu amava, que eu levei para o cursilho, morreu de um dia para o outro. Aí eu fui procurar a Nazaré. Falei assim, Nazaré, eu não vou trabalhar nesse cursilho. Eu não tenho condição de ir, porque eu ia trabalhar com essa amiga. Eu não vou trabalhar não tenho como ir no cursilho, muito menos exercer essa função. Eu quero, por favor, que você fique no meu lugar, já que ela já tinha experiência. Aí ela falou para mim, não. E aí eu contei o que tinha acontecido. Ela olhou para mim e falou, olha o que Deus mandou. Você vai dar ocasião ao diabo dizer não. Nazaré, eu não tenho como ir, eu vou chorar aquele fim de semana inteiro. E ela, você vai. Não dê lugar ao demônio, não dê ocasião ao diabo. E aí eu falei, ainda mais com esse erro de papel, de ordem, né, gente? Aí, mais um tempo de preparação, eu fui. Vou contar para vocês. Eu não derramei uma lágrima. Eu não dei ocasião ao diabo e Deus me honrou. Era como eu disse, uma função muito espiritualizada. A gente ficava direto com o Santíssimo Sacramento e eu dei conta do recado. Não só conta do recado humano, porque eu não teria condições intelectuais, espirituais para estar exercendo aquilo. E muito mais emocionais depois de ter essa perda da minha amiga que ia trabalhar comigo. Estava muito feliz de trabalhar pela primeira vez. Eu não dei ocasião ao diabo com a ajuda da minha amiga Nazaré Benzi. E eu trabalhei e deu tudo certo. E eu não derramei uma lágrima, porque eu sabia que era um teste. Já fui reprovado em vários outros testes, mas naquele eu não fui. Eu correspondi o que Deus exigiu de mim. Então, ao mesmo tempo é uma história triste, eu acho que é uma história feliz, que é uma história de superação. Amém? Agora nós vamos para a carta de São Paulo a Tito e a Timóteo. Eu vou falar dos dois juntos e a passagem bíblica a gente vai falar separadamente. Claro, gente, que São Paulo era um só. Ele não podia fazer nada, tudo, aliás, sozinho. Ele precisava de colaboradores. Tito e Timóteo foram grandes colaboradores. Tito era grego e pagão, também convertido por Paulo, assim como Timóteo. E os dois se tornaram bispos, Timóteo em Éfeso e Tito na ilha de Creta. Saibam que já no 1º século, e a igreja nasceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, sim, já no 1º século a igreja já se estruturava com diáconos,
bispos e presbíteros. Então, o que nós temos hoje já existia desde os primeiros séculos. Como todas as suas cartas, Paulo ratifica que a salvação não vem pela lei, vem sempre e somente por nosso Senhor Jesus Cristo. E o que faz a igreja? A igreja atualiza essa salvação, principalmente, gente, através dos sacramentos. Eu amo Jesus Cristo, eu vivo a minha religiosidade com Jesus na minha casa mesmo. Não. Quem atualiza essa salvação na vida da gente é exatamente a igreja. Tito está em sua terceira viagem apostólica, não é Paulo. Ele estava no cativeiro, ele foi solto porque não encontraram nada que justificasse a sua prisão, então ele está liberto. Já no fim ele vai ser preso novamente, a gente vai ver, mas ele, nesse momento aqui, ele escreve a Tito e Timóteo, ele está solto. Tito está em sua terceira viagem apostólica. E São Paulo o envia a Corinto com 2 missões. Quais são essas? Primeiro, levar uma carta. Sim, houve uma primeira carta não identificada, pelo que a gente lê, que Tito levou para Corinto. Existiu, não sabemos identificá-la. E também solicitar, gente, uma coleta. Então, enviar essa carta solicitando uma coleta. E também entregar uma segunda carta, exatamente a segunda carta aos Coríntios, que, puxava a orelha da comunidade. Nós vamos ver Tito, capítulo 1, só um versículo que eu queria falar com vocês. Devem ser escolhidos para diáconos, bispos, quem seja irrepreensível, casado uma vez, tenha filhos fiéis e não acusados de má conduta ou insubordinação. Podia se casar? Sim, podia se casar nesta época. Paulo diz que ele prefere o celibato para, vamos dizer, se dar conta de toda aquela demanda. Então, o celibato faz com que você esteja 100% disponível para a missão. Até o ano 300 não havia o celibato. Era facultativo. Paulo quis, outros podiam se casar. Do ano 300, ouça bem, até 300 não tinha, do ano 300 começou a se propor mais esse celibato, mas ainda não era de forma obrigatória. Mas a mentalidade, a partir dos anos 300, foi se modificando pela importância do celibato, proporcional à importância da função, de apóstolo, de missionário. Quando se tornou obrigatório o celibato? Muitos anos depois, quase 1000 anos depois, no Concílio de Latrão, no ano de 1123. E aí, abençoada, vou falar para você. Mas eu acho que qual o problema do padre casar? O padre Fábio de Mello disse assim uma vez: eu não sei por que as pessoas ficam tão preocupadas com o casamento ou não do padre. Gente, isso não nos diz respeito. Quando o sacerdote tem anos de preparação, é mais que uma faculdade de medicina para se tornar sacerdote. Ele já sabe que o celibato é uma das principais regras. Vamos parar de emitir
esses conceitos, essas ideias frívolas. Desculpe, você não tem nada com isso. Você pode, dentro de você, falar, uma pena, né? Podia casar, não é? Pode até pensar. Propagar, não. Não discuta com a igreja. Não se esqueça, o padre sabe que essa é uma determinação. Pare de se preocupar com isso. Não se ofenda da forma que eu falei, mas é importante ser dito. Vamos agora para a primeira carta de São Paulo a Timóteo. Primeira carta de São Paulo a Timóteo. Nesta carta, Paulo quer, com a ajuda de Timóteo, enfrentar e combater as doutrinas do gnosticismo, uma heresia que era um conhecimento chamado gnose, conhecimento. Um conhecimento especial, essa é o significado da palavra gnose, que Jesus teria apenas trazido, sendo apenas, gente, um mensageiro com ele. Ele trouxe como mensageiro esse conhecimento com ele, a fim de resgatar a alma da ignorância, mas não, gente, como um salvador, através de sua morte e ressurreição. Heresia, pensamento herético, que teve que ser combatido. Bem, Timóteo 5 é umzinho só, não, é um pouquinho maior, mas para falar de um assunto que às vezes muitas pessoas têm dúvida. Segundo Timóteo, mais ou menos escrita no ano de 66. Aí é que eu ratifico. Perdão, gente, me perdi. Deixa eu voltar. Vou falar 1 Timóteo 5, 17 a 18, né? Que eu falei que é um assunto curioso. Perdão. 1 Timóteo 5. Direito dos sacerdotes. Tem a ver com aquilo que eu disse antes. Os presbíteros que desempenham bem o encargo de presidir sejam honrados com dupla remuneração, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. Pois diz a Escritura, não atarás a boca do boi quando ele pisar o grão. Vou explicar o que é isso. E ainda o operário é digno de seu salário. Não receba as acusações contra o presbítero, senão por 2 ou 3 testemunhos. O que acontece? Qual é a curiosidade? O padre recebe salário? Não. O padre tem uma remuneração, é diferente? É. Ele tem uma remuneração que tem um nome chamado côngrua. E o que é essa remuneração? Para que serve? Para as suas necessidades bem particulares. Um remédio, uma saída, uma viagem, coisas particulares. As coisas grandes a paróquia fornece, porque não daria esse valor, que é um valor módico. O carro, o padre chega numa paróquia, tem a casa, ele vai morar. Tem o carro que ele vai utilizar. Quando ele vai embora, ele deixa a casa e deixa inclusive o carro, você sabia? Só que aí ele chega numa outra paróquia, tem essa mesma estrutura. Então, por isso que é diferente de salário. Se ele recebesse um salário, ele teria que arcar com tudo, não é? Por exemplo, Padre Ricardo, saudoso Padre Ricardo em Angra. Ele tinha uma família de posses e essa família, ele era holandês, e essa família deu um carro de presente para ele. Aí ele não precisava usar o da diocese, nem ficava lá, e ele tinha um carro próprio. O dia que ele foi embora, ele levou o carro. Mas isso é muito atípico. Normalmente, para que o padre vai ter o seu próprio, se ele tem o da diocese? Tá bem? Então, não faça essa pergunta para o padre, porque eu já estou explicando.
Agora sim, vamos falar de segunda carta ao Timóteos. A última carta de São Paulo de 13, antes da sua decapitação, antes do seu martírio em Roma. Pedro morreu dentro de Roma, onde está construída a Basílica de São Pedro. Paulo foi morto, martirizado, fora dos muros de Roma, decapitado. Cidadão romano não poderia morrer crucificado. E ele, por ser cidadão, ele teve a morte de decapitação. Aí, lembrando que a carta de Tito, Fileno e Timóteo são a única dirigida a indivíduos, mas sem esquecer, por trás dessas pessoas havia comunidades. Timóteo, mesmo sendo jovem, aí você verifica em 1 Timóteo 4, 12, eu não vou ler, é um filho querido. Sabe por quê? Porque era totalmente fiel a Paulo. Aí, Paulo está escrevendo a segunda carta ao Timóteo no seu cativeiro derradeiro. Ele está numa masmorra, e sim, ele está sem esperança. Ele escreve da alegria, mas ele fala dos sofrimentos, né? Ele está sem esperança de libertação. A alma dele, o espírito dele sabia que sua hora estava chegando. Então nós vamos ler para terminar 2 Timóteo 2, de 8 a 13. Lembra-te de Jesus Cristo, saído da estirpe de Davi e ressuscitado dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até as cadeias como um malfeitor. Era assim que ele estava sendo tratado. Mas a palavra de Deus, esta não se deixa acorrentar. Olha que lindo! Minhas pernas, meus braços podem estar acorrentados numa masmorra, mas a palavra de Deus não está. Pelo que tudo suporto por amor dos escolhidos, para que também eles consigam a salvação em Jesus Cristo. Nós somos esses escolhidos, que São Paulo quer a salvação em Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, com a glória eterna. Eis uma verdade absolutamente certa. É uma poesia. Se morremos com ele viveremos. Se soubermos perseverar com ele, reinaremos. Se, porém, o renegarmos, ele nos renegará. Deus nos livre disso. Se formos infiéis, ele continua fiel e não pode desdizer-se. Deus não pode desdizer-se. Ele nos ama, Ele quer a nossa salvação. Façamos a nossa parte. É preciso estar em comunhão com o mistério redentor de Cristo, na sua paixão, mas também em sua glória. Paulo é um grandíssimo exemplo a ouvir, ler e seguir. Essa foi a minha proposta ao longo desses, acho que foram 4 vídeos, não é? Agradeço muito você que está comigo até aqui. Estou preparando uma surpresa bem bacana para o mês de dezembro. Vai esperando aí que logo, logo teremos novidades, tá bem? Deus abençoe muito você. Não vou falar, ó. Me ajude aí, tá bem?
O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São Paulo Apóstolo. Abençoe-nos Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Viva São Paulo!